Continuação: o mistério da herança perdida, o encontro com o pai desconhecido. Gente, vocês lembram que no final, a pergunta que não quer calar era: será que esse homem vai aceitar Pedro como filho? Ou será que ele vai tentar esconder esse segredo a qualquer custo? Pois bem, deixa eu contar como a história prosseguiu. Após a explosão de emoções na leitura do testamento, a família entrou em um caos total. Enquanto os irmãos, Marcos e Ricardo, discutiam furiosamente sobre a justiça do documento e sobre o fato de terem sido traídos durante toda a vida, Pedro se via tomado por uma mistura de alívio e terror. Ele havia sido criado como filho legítimo, mas, de repente, descobriu que sua existência era fruto de um romance secreto, e que seu verdadeiro pai, o homem misterioso que ninguém conseguia localizar, estava vivo e ainda podia mudar tudo. A notícia começou a se espalhar não só entre os parentes, mas também pela cidade. Murmúrios diziam que anos atrás, Dona Iracema recebeu cartas anônimas de um homem que se identificava apenas como José. Ninguém sabia ao certo, mas essas cartas sugeriam que o suposto pai de Pedro estava desesperado para ser reconhecido. Alguns dias depois de muita tensão e inúmeras discussões judiciais, o advogado da família anunciou que haveria um encontro secreto com esse homem. A reunião seria marcada num velho casarão na periferia da cidade, um lugar que, pelos contos de vizinhos, carregava histórias de traição e segredos enterrados. Na noite marcada, Pedro, acompanhado por sua mãe adotiva, que finalmente se declarou diante de todos, e por um grupo seleto de familiares, se dirigiu ao casarão. O clima era de expectativa e medo. Enquanto aguardavam, cada minuto parecia uma eternidade. O casarão, com suas janelas quebradas e paredes descascadas, dava um ar de abandono e mistério, como se carregasse todos os segredos do passado. E então, a porta rangeu e um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar cansado, apareceu na entrada. Ele se apresentou como José Carlos, o verdadeiro pai de Pedro. A tensão no ar era palpável. José Carlos olhou para Pedro com um misto de arrependimento e resignação, como se carregasse o peso de um erro irreparável. Sem rodeios, ele disse: Pedro, eu sempre soube que um dia a verdade sairia do silêncio. Eu tentei, por tantas vezes, manter distância para não ferir ninguém, mas hoje, não posso mais viver na sombra do que fiz. Pedro, com os olhos marejados, perguntou: o porquê, pai? Por que se escondeu por tanto tempo? José Carlos suspirou profundamente e com a voz embargada revelou: eu fui obrigado a esconder essa verdade. Na época, minha vida era um caos. Eu era um homem com muitos erros, envolvido com pessoas perigosas. Dona Iracema me acolheu como filho, mas se descobrisse a verdade, ela e sua família poderiam ter perdido tudo. Eu tentei proteger vocês. Mas agora, a verdade veio à tona e não posso mais fugir. Enquanto os presentes se entreolhavam, alguns chocados e outros indignados, Marcos e Ricardo não conseguiam acreditar. Eles argumentavam que se José Carlos se apresentava agora, tudo poderia ser contestado e a herança seria repartida de forma diferente. A briga aumentou, as acusações voaram e num instante, o casarão se encheu de lágrimas, gritos e pedidos de perdão. No meio desse turbilhão, Pedro fez algo surpreendente. Ele, que sempre se sentirá abandonado pela ausência do pai, se aproximou de José Carlos e com a voz trêmula disse: eu não escolhi essa vida, mas agora quero saber quem sou de verdade. Se você realmente é meu pai, me mostre que posso contar com você. José Carlos, visivelmente emocionado, respondeu: Pedro, eu sei que nunca pude estar ao seu lado, mas estou aqui, e não quero mais esconder esse segredo. Quero fazer parte da sua vida, se você permitir. Nesse momento, houve um silêncio que parecia durar uma eternidade. Pedro olhou para os irmãos, que estavam divididos entre a raiva e a incredulidade, e para sua mãe, que tinha lágrimas nos olhos, e então disse: eu preciso de um tempo para processar tudo isso. Mas eu quero tentar, porque a verdade é que eu mereço saber de onde venho. José Carlos estendeu a mão, e com um olhar sincero, prometeu fazer de tudo para compensar os anos perdidos. A família nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Marcos e Ricardo seguiram lutando pela herança, enquanto Pedro iniciou uma longa jornada de autoconhecimento, tentando construir uma relação com seu pai biológico. Dona Iracema, embora já ausente, deixou um legado que mudou a vida de todos, e sobretudo, ensinou que a verdade, mesmo quando dolorosa, precisa ser encarada. E aí, meus amores, o que vocês acham dessa reviravolta? Será que vocês perdoariam um pai que se escondeu por tanto tempo?
Me contem nos comentários o que fariam no lugar do Pedro e como acham que essa nova família vai se reconstruir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma fofoca, deixar aquele like maroto e compartilhar esse vídeo com os amigos. Até a próxima fofoca no Fofocando na Cozinha. Tchau!